Sou um médico legista há quase 2 décadas, e já vi de tudo dentro das frias paredes do necrotério onde trabalho. Não me impressiono com cadáveres, com o silêncio mortal que reina nos corredores, nem mesmo com o cheiro de morte impregnado em cada canto. Mas algo mudou, algo que ainda me custa acreditar. Tudo começou em uma noite chuvosa, daquelas que parecem intermináveis. Estava sozinho no necrotério, finalizando os relatórios de autópsia de uma série de corpos que chegaram durante o dia. O prédio estava mergulhado em um silêncio quase sobrenatural, interrompido apenas pelo som das gotas de chuva batendo contra as janelas e pelo ocasional ruído dos tubos de ventilação. O primeiro sinal de que algo estava errado veio na forma de um corpo. Foi trazido pelos paramédicos, que pareciam mais perturbados do que o normal. Eles não disseram muito, apenas entregaram os documentos com um olhar vazio e saíram apressados. Era o corpo de um homem, aparentemente sem teto, encontrado morto em um beco da cidade. A causa da morte parecia ser uma overdose, algo comum naquela área. Coloquei o corpo na mesa de aço inoxidável, preparando-me para a autópsia. Havia algo nele, um pressentimento sombrio, que não conseguia afastar. Enquanto fazia os cortes iniciais, uma sensação de desconforto começou a tomar conta de mim. O ar parecia ficar mais pesado, quase sufocante. Minhas mãos, acostumadas a operar com precisão, começaram a tremer levemente. Foi então que percebi que o ambiente ao meu redor havia mudado. As luzes fluorescentes começaram a piscar, lançando sombras distorcidas nas paredes brancas. O som dos ventiladores cessou, mergulhando a sala em um silêncio absoluto. Olhei para o corpo na minha frente. Por um instante, juro que vi os olhos dele se moverem, como se me observassem. Mas não podia ser, não depois de todo o processo de embalsamamento. Eu deveria ter rido, descartado isso como uma ilusão provocada pelo cansaço, mas algo dentro de mim gritou em alerta. Fechei os olhos, respirei fundo e tentei acalmar meus nervos. Quando os abri novamente, os olhos do cadáver estavam fechados, como deveriam estar. Retomei a autópsia, mas o desconforto não me abandonou. Era como se houvesse algo mais naquela sala, algo que me observava das sombras, esperando o momento certo para se revelar. Concluí a autópsia o mais rápido que pude, tentando ignorar as sombras que pareciam se mover nos cantos da minha visão. Quando terminei, limpei minhas ferramentas e preparei o corpo para ser levado à câmara fria. Foi então que ouvi um som suave, quase imperceptível, como o de uma respiração. Parei, tentando identificar a origem, mas o som cessou assim que me concentrei nele. Coloquei o corpo na maca e o levei para a câmara fria, tentando não olhar para os outros corpos empilhados nas prateleiras de metal. Quando fechei a porta da câmara, a sensação de ser observado voltou, mais intensa do que antes. Olhei ao redor, mas não havia nada, apenas as paredes frias do necrotério. De volta à minha mesa, tentei me concentrar nos relatórios, mas minha mente estava em outro lugar. O silêncio agora parecia cheio de ruídos sutis, pequenos sussurros que pareciam vir de todos os cantos do necrotério. Olhei para o relógio, contando os minutos até que pudesse sair daquele lugar. Quando finalmente terminei, guardei tudo rapidamente e saí do necrotério. A chuva ainda caía lá fora, mas a ideia de ficar lá dentro por mais um segundo era insuportável. Enquanto caminhava para o estacionamento, algo me fez olhar para trás. As luzes do necrotério brilhavam na escuridão, e por um momento, juro que vi uma figura parada na janela do segundo andar, onde as salas de autópsia estavam localizadas. Uma figura alta, esguia, com olhos que brilhavam na escuridão. Acelerei o passo e entrei no carro, dirigindo para casa o mais rápido que pude. Tentei me convencer de que tudo aquilo não passava de fruto da minha imaginação, de que o cansaço estava me pregando peças. Mas no fundo, sabia que algo estava errado, algo que eu ainda não compreendia. E aquela noite foi apenas o começo. Eu cheguei em casa tarde naquela noite, tentando afastar a imagem perturbadora daquela figura na janela do necrotério. Meus pensamentos estavam turvos, um misto de cansaço e inquietação. Tentei esquecer o que havia acontecido,
convencendo-me de que era apenas um truque da minha mente cansada, uma ilusão provocada pelo trabalho excessivo e pelo ambiente sombrio em que passo a maior parte dos meus dias. Mesmo assim, algo me impediu de dormir. O som da chuva batendo contra as janelas do meu apartamento era tranquilizador, mas ao mesmo tempo, parecia trazer consigo uma sensação de mau presságio. Me virei na cama inúmeras vezes, sem conseguir pegar no sono. Cada vez que fechava os olhos, a imagem dos olhos abertos do cadáver voltava, me observando com um olhar vazio e frio. Finalmente, depois de horas de inquietação, acabei adormecendo, mas o sono foi tudo menos tranquilo. Sonhei com o necrotério, com seus corredores estreitos e mal iluminados, com os corpos frios e sem vida que pareciam me cercar, tentando sussurrar segredos que eu não conseguia entender. Acordei em sobressalto, com o coração batendo descontroladamente no peito, coberto de suor frio. Era apenas o início de uma longa sequência de noites perturbadoras. Cada vez que adormecia, os sonhos voltavam, sempre girando em torno do necrotério, dos corpos e daquela figura sinistra que agora parecia me seguir até mesmo na escuridão da minha própria mente. Eu acordava exausto, cada vez mais incapaz de distinguir o sonho da realidade. Os dias no trabalho também começaram a se tornar mais difíceis. As luzes do necrotério piscavam com mais frequência, as sombras nas paredes pareciam se alongar de maneira anormal, como se estivessem vivas. Comecei a sentir calafrios constantemente, mesmo quando estava em salas climatizadas. O necrotério, antes um lugar de trabalho rotineiro, estava se tornando um pesadelo que se materializava a cada dia. Foi durante uma dessas noites de insônia que decidi voltar ao necrotério, na esperança de confrontar meus medos de frente. Eu sabia que algo estava errado e que precisava descobrir o que era. Peguei meu carro e dirigi até o prédio, sentindo um peso crescente no estômago à medida que me aproximava. O necrotério estava mais silencioso do que o normal quando cheguei. Não havia ninguém por perto, nenhum carro no estacionamento além do meu. Entrei, e o ar dentro estava mais pesado do que nunca. O silêncio parecia vivo, como se estivesse esperando por mim. As luzes nos corredores estavam fracas, quase apagadas. Caminhei até a sala de autópsia, o local onde tudo havia começado. Quando cheguei lá, a sensação de estar sendo observado voltou, mais forte do que antes. Olhei ao redor, tentando ver algo nas sombras, mas não havia nada. Apenas a mesa de aço no centro da sala, vazia e fria. Aproximei-me lentamente, cada passo ecoando nas paredes. Quando cheguei perto da mesa, senti um calafrio subir pela espinha. Uma marca escura, como um borrão de sombra, estava gravada na superfície de aço. Passei a mão sobre ela, mas a textura era lisa, sem qualquer irregularidade. A marca parecia queimadura. De repente, o som voltou. Aquele som suave, quase imperceptível, como uma respiração. Mas desta vez, estava mais próximo, mais real. Olhei ao redor, o coração disparado, tentando localizar a origem. Foi então que percebi algo que me fez congelar. As luzes da sala começaram a escurecer gradualmente, como se uma sombra estivesse se espalhando por elas. A sala inteira mergulhou na escuridão, exceto por um único ponto de luz que permanecia, fraco, sobre a mesa de autópsia. E ali, naquela luz fraca, vi uma figura. Alta, esguia, com olhos que brilhavam como brasas no escuro. Ela estava parada ao lado da mesa, me observando em silêncio. Por um momento, fiquei paralisado, incapaz de me mover ou de fazer qualquer coisa além de encarar aquela figura. Então, num piscar de olhos, a luz se apagou completamente, mergulhando a sala em escuridão total. Senti algo se mover perto de mim, algo frio e pesado, mas antes que eu pudesse reagir, as luzes voltaram. A figura havia desaparecido. A sala estava novamente iluminada, e eu estava sozinho. O som da respiração cessou, e a marca na mesa havia sumido. Fiquei ali, parado, tentando processar o que havia acontecido, mas não consegui encontrar uma explicação racional. Deixei o necrotério naquela noite com a certeza de que algo estava profundamente errado. Algo que estava além da minha compreensão. Mas sabia que,
de uma forma ou de outra, estava ligado a mim. E que aquilo não me deixaria em paz até que eu descobrisse a verdade. Depois daquela noite, comecei a investigar o necrotério com mais afinco. Havia algo de terrivelmente errado naquele lugar, e eu estava determinado a descobrir o que era. Comecei a vasculhar os registros antigos, procurando por qualquer pista que pudesse explicar os acontecimentos estranhos. Falei com os funcionários, mas todos pareciam alheios ao que estava acontecendo, atribuindo meus relatos ao estresse ou à falta de sono. Mas eu sabia que não estava imaginando coisas. Os sonhos continuaram, cada vez mais intensos, mais reais. Eu sonhava com os corpos no necrotério, mas agora eles não estavam mais inertes. Nos meus sonhos, eles se levantavam das mesas de autópsia, suas peles pálidas e olhos vazios me seguindo por onde eu andasse. O necrotério, nos meus pesadelos, se transformava em um labirinto interminável, onde as sombras se tornavam mais espessas e as figuras mortas se tornavam mais agressivas. Durante o dia, comecei a sentir a presença daquela figura em todos os lugares do necrotério. Não importava onde eu estivesse, sentia que estava sendo observado. Muitas vezes, quando virava rapidamente para olhar, pensava ver uma sombra se esgueirando para fora do meu campo de visão, mas nunca conseguia capturar o que quer que fosse. Foi então que um novo corpo chegou, marcando o início de um ciclo de horror que eu não estava preparado para enfrentar. Era um corpo feminino, uma mulher que havia sido encontrada morta em circunstâncias misteriosas. Ela parecia saudável, mas sua expressão congelada em um grito de horror me perturbou profundamente. Durante a autópsia, algo estranho aconteceu. Enquanto eu fazia a incisão inicial, a sala esfriou drasticamente, como se alguém tivesse aberto um freezer gigante. O ar ficou tão denso que quase era difícil respirar. E então eu vi seus olhos. O cadáver da mulher abriu os olhos, me encarando com uma intensidade que quase me fez cair para trás. Mas não era apenas isso. Havia algo mais. Uma presença, algo maligno e antigo, que parecia estar dentro daqueles olhos, algo que não pertencia a este mundo. Eu estava paralisado, incapaz de desviar o olhar. Foi quando as luzes piscaram novamente, lançando a sala em sombras dançantes. Senti o chão tremer levemente, e então o cadáver emitiu um som, um gemido baixo que reverberou pela sala. Um som de pura agonia. Larguei os instrumentos e recuei, o pânico crescendo dentro de mim. Mas não consegui desviar os olhos. Eu não sabia o que fazer, até que a porta da sala de autópsia se abriu abruptamente, e uma rajada de vento entrou, dissipando o ar pesado. As luzes se estabilizaram, e o som cessou. Os olhos da mulher estavam novamente fechados, como se nada tivesse acontecido. Tentei retomar a autópsia, mas minhas mãos tremiam demais para continuar. Desisti e guardei o corpo, trancando-o na câmara fria, sentindo um alívio imediato assim que a porta se fechou. Mas eu sabia que aquilo não era um final. Era apenas o começo de algo muito, muito pior. A partir daquele dia, as coisas pioraram. As sombras do necrotério começaram a ganhar vida própria, movendo-se mesmo quando não havia ninguém por perto. Comecei a ouvir vozes, sussurros que pareciam vir das paredes, do teto, de todos os cantos. Era como se o próprio necrotério estivesse tentando se comunicar comigo, ou pior, tentando me enlouquecer. Os cadáveres começaram a mostrar sinais estranhos. Marcas surgiam nas suas peles sem explicação, como se algo invisível os estivesse tocando. Eu sabia que não era a minha imaginação, mas quem mais acreditaria em mim? Eu comecei a me isolar dos outros funcionários, tentando esconder o medo crescente que sentia. Eles percebiam minha mudança, mas não faziam perguntas. Talvez soubessem que algo estava errado, mas preferissem não saber os detalhes. Certa noite, quando eu estava sozinho no necrotério novamente, as vozes começaram a se tornar mais altas. Elas não eram mais apenas sussurros indistintos. Certa noite, quando eu estava sozinho no necrotério novamente, as vozes começaram a se tornar mais altas. Elas não eram mais apenas sussurros indistintos, agora, palavras surgiam, formando frases desconexas e perturbadoras que ecoavam nas paredes frias.
Pareciam vir de todos os cantos ao mesmo tempo, criando uma cacofonia assustadora que me fazia sentir como se estivesse cercado por presenças invisíveis. Tentei ignorá-las, focando no trabalho diante de mim. Mas era impossível. As palavras se entrelaçavam, se sobrepondo, até que uma delas se destacou, repetida em um tom crescente, quase de desespero. Asterisco, asterisco, ajude-nos. Asterisco, asterisco. Parei o que estava fazendo, minhas mãos congelando sobre o corpo na mesa. O som parecia vir de dentro da sala, mas quando olhei ao redor, não havia nada. O necrotério estava vazio, exceto por mim e pelos mortos. Asterisco, asterisco, ajude-nos. Asterisco, asterisco. O tom agora era mais insistente, quase exigente. Era como se alguém estivesse suplicando, mas não havia ninguém ali. A voz reverberava na minha mente, me fazendo questionar minha sanidade. Era impossível que os mortos estivessem pedindo ajuda, é certo? Olhei para o corpo na mesa. Era um homem de meia idade, morto em um acidente de carro. Seu rosto estava sereno, como se não tivesse sofrido. Mas havia algo em seus olhos fechados que me fez estremecer, uma sensação de que, se eu os abrisse, veria algo que não queria ver. E então, sem aviso, a luz acima da mesa piscou, lançando sombras distorcidas na parede. A sala inteira pareceu se contrair, o ar ficando ainda mais denso, quase sufocante. As vozes aumentaram de intensidade, a palavra ajude-nos a sendo repetida com uma urgência que beirava o desespero. Eu não conseguia mais ignorar. Algo estava pedindo ajuda, algo que não deveria ser capaz de falar, de sentir e de existir. Mas estava lá, presente, me chamando, me puxando para uma escuridão que eu não sabia como enfrentar. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Eu sabia que precisava descobrir a origem dessas vozes, precisava entender o que estava acontecendo naquele lugar amaldiçoado. Mesmo que significasse enfrentar terrores que desafiam a lógica e a razão. Na manhã seguinte, fui ao arquivo do necrotério, determinado a encontrar alguma pista que explicasse o que estava acontecendo. Eu precisava saber se aquilo era algo novo, algo que havia começado recentemente, ou se o necrotério sempre for assombrado por essas vozes, essas presenças inquietas. Os arquivos eram antigos, muitos deles empoeirados e quase desmoronando ao toque. Passei horas vasculhando relatórios de autópsias, registros de mortes e notas de médicos legistas que haviam trabalhado ali antes de mim. A maioria dos documentos não revelava nada de incomum. Eram casos rotineiros, acidentes, mortes naturais, homicídios. Mas, quanto mais eu avançava nos registros, mais comecei a notar um padrão. Em muitos dos relatórios antigos, havia menções a eventos estranhos, anomalias inexplicáveis que eram, na maioria das vezes, ignoradas ou simplesmente anotadas como coincidências. Luzes que piscavam sem motivo aparente, objetos que mudavam de lugar sozinhos, sons que não deveriam estar lá. Mas não eram relatórios feitos por apenas um médico legista, havia um padrão que se repetia ao longo dos anos, diferentes pessoas relatando experiências similares. E então, encontrei algo que gelou meu sangue. Era um relatório de décadas atrás, escrito por um médico legista cujo nome não reconheci. O documento estava desbotado, quase ilegível, mas algumas palavras ainda eram visíveis. Ele mencionava um caso em que os mortos pareciam reagir de maneiras que desafiavam a explicação racional. O médico havia relatado ver corpos movendo-se levemente nas mesas, como se tentassem falar, suas bocas se abrindo e fechando sem emitir som algum. Ele descrevia uma sensação de ser observado por olhos invisíveis, uma sensação de terror absoluto que o acompanhava em cada turno. Mas o que realmente me perturbou foi o final do relatório. O médico escrevia sobre uma entidade, algo que ele só se referia como a sombra. Ele acreditava que essa presença era responsável por tudo, uma força antiga e malévola que havia se infiltrado no necrotério. Ele nunca conseguiu provar sua existência, mas estava convencido de que ela estava lá, alimentando-se do medo e do desespero dos mortos e dos vivos. Na última linha, antes do relatório terminar abruptamente, havia uma frase que me arrepiou até os ossos.
Asterisco asterisco, ela está me observando agora. Eu sei que não vou sair daqui vivo. Asterisco asterisco. Não havia mais nada no arquivo sobre aquele médico legista. Nenhum registro de que ele havia deixado o necrotério, nem de que havia morrido. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido. Fechei o arquivo com mãos trêmulas, sentindo uma presença ao meu redor. Eu sabia que não estava mais sozinho naquela sala. A sombra de que ele falava estava ali, comigo. E, assim como ele, eu também estava sendo observado. Após descobrir o relatório perturbador, cada dia que passava no necrotério se tornava um exercício de pura tensão. Eu estava sempre à beira do pânico, tentando não deixar que as sombras me consumissem, mas era uma batalha constante. As vozes não paravam. Elas sussurravam, murmuravam meu nome, e às vezes gritavam. Gritos de angústia que ecoavam nos corredores vazios. Eu não podia mais ignorar. Algo estava preso ali, algo terrível, e eu precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Comecei a investigar os arredores do necrotério, buscando qualquer pista sobre sua história. Descobri que o prédio havia sido construído sobre um antigo cemitério, algo que deveria ter sido exumado e transferido, mas que, aparentemente, não havia sido feito de forma completa ou adequada. Os corpos, ou o que restava deles, foram removidos, mas há rumores de que o processo foi apressado, desrespeitoso. Algumas histórias locais falavam de ossos deixados para trás, de tumbas não marcadas. O necrotério foi erguido sobre essa terra perturbada, e desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. Muitos médicos legistas, enfermeiros e outros funcionários haviam abandonado o trabalho após terem experiências inexplicáveis. Outros desapareceram sem deixar vestígios. Certa noite, após ter revisado mais uma pilha de arquivos, decidi que precisava confrontar a sombra. Precisava saber se era real ou apenas uma manifestação da minha mente sobrecarregada. Me armei com uma lanterna e um crucifixo, uma tentativa desesperada de afastar o mal que eu sentia crescendo a cada dia. O necrotério estava mais silencioso do que o habitual. As luzes piscavam levemente, mas não se apagaram completamente. Comecei minha patrulha, andando pelos corredores escuros, passando pelas salas de autópsia, pelos depósitos de corpos. Tudo parecia normal, até que cheguei na câmara fria. Quando abri a porta, o ar gelado escapou, me envolvendo em um abraço frio. Dei um passo para dentro, minha lanterna iluminando as prateleiras de metal que seguravam os corpos em repouso eterno. Estava tudo como deveria estar. Mas, então, a lanterna piscou e eu ouvi novamente aquele som, a respiração. Era fraca, mas distinta, ecoando entre os corpos frios. Me aproximei de um dos corpos, sentindo a tensão crescer dentro de mim. A lanterna piscava com mais intensidade, e no momento em que a luz estabilizou, vi algo que me fez quase soltar o objeto. Havia uma sombra em forma humana no chão, projetada sem que houvesse qualquer corpo que a criasse. Ela estava ali, inerte, mas eu sabia que era ela, a sombra. A presença maligna que habitava o necrotério. Fechei a porta da câmara fria rapidamente, trancando-a, mas sabia que isso não a manteria afastada. A sombra estava em todos os lugares. Ela estava me cercando, e estava apenas esperando o momento certo para agir. Os dias seguintes foram um tormento. O necrotério parecia estar se desintegrando ao meu redor. Objetos se moviam sozinhos, as luzes apagavam completamente em alguns momentos, e os corpos começaram a se mexer. Pequenos espasmos, como se tentassem se libertar da morte que os prendia. Minha sanidade estava se desfazendo. Eu sabia que não tinha muito tempo antes que a sombra fizesse sua jogada final. Comecei a passar mais tempo no necrotério, tentando decifrar o que ela queria, por que estava ali, por que me escolheu como alvo. Mas as respostas eram escassas. Uma noite, enquanto eu revisava mais arquivos, as vozes se tornaram ensurdecedoras. Elas não eram mais simples sussurros, agora, gritavam em uníssono, como se uma multidão de almas estivesse tentando romper as barreiras entre o mundo dos vivos e o dos mortos.
Eu tentava me concentrar nas páginas diante de mim, mas as palavras eram engolidas pelo clamor desesperado. Então, subitamente, todas as vozes cessaram, e o silêncio que se seguiu foi tão intenso que me deixou atordoado. No meio desse silêncio, ouvi um único som, um baque surdo vindo da câmara fria. Meu corpo congelou instantaneamente. O que quer que estivesse preso naquela sala estava se movendo, tentando escapar. Mas eu não podia deixar o medo me dominar. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Levei a lanterna comigo, embora não confiasse mais tanto nela. As luzes tinham vida própria nesse necrotério. Cada passo em direção à câmara fria parecia pesar toneladas. Ao chegar lá, encontrei a porta aberta, embora eu soubesse que a havia trancado. O ar frio saiu em ondas, formando nuvens de vapor que dançavam na luz fraca da lanterna. Entrei cautelosamente. Todos os corpos pareciam estar em seus lugares, exceto por um. Uma das gavetas estava aberta, e o corpo estava de pé, de costas para mim, como se estivesse esperando. Meu coração quase parou. Sabia que o cadáver deveria estar imóvel, inerte. Mas ali estava ele, ereto, as costas arqueadas em um ângulo antinatural. Lentamente, o corpo começou a se virar. Eu queria correr, fugir daquela cena horrível, mas meus pés pareciam presos ao chão. Quando o rosto do cadáver ficou visível, percebi que seus olhos estavam abertos, fixos em mim. Havia um brilho de vida neles, mas também algo profundamente perturbador, um sofrimento que transcendia a morte. E então, a boca do cadáver se abriu, mas as palavras que saíram não eram suas. Era a sombra, falando através do morto. Sua voz era um murmúrio profundo, como se viesse das profundezas da terra. Asterisco asterisco, a eles estão presos, é como eu. Perdidos entre a vida e a morte. Você precisa libertá-los, ou ficará preso aqui também. Como todos os outros. Asterisco asterisco. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair a lanterna. Não conseguia entender o que estava acontecendo, o que era real e o que não era. Mas sabia que a sombra estava dizendo a verdade. Os mortos naquele necrotério não estavam em paz, e eu era a chave para libertá-los ou para me juntar a eles. Após o encontro aterrador na câmara fria, comecei a notar padrões nos arquivos dos mortos que eu havia ignorado antes. Havia nomes que apareciam repetidamente, em diferentes anos, como se as mesmas almas retornassem ao necrotério de tempos em tempos. Isso não fazia sentido, a menos que esses espíritos estivessem presos, retornando ao local de sua morte em busca de algo ou alguém que os ajudasse a encontrar a paz. Essas almas estavam ligadas a eventos trágicos, mortes violentas, suicídios, acidentes horríveis. Todos os que morreram em condições traumáticas pareciam incapazes de seguir adiante, presos em um ciclo de dor e sofrimento. E o necrotério, construído sobre o antigo cemitério, era o ponto de convergência dessa energia maligna. Minhas noites eram assombradas por pesadelos, visões de corpos tentando se comunicar, clamando por ajuda, mas também pela sombra, que parecia estar cada vez mais próxima. Ela era uma força antiga, um guardião involuntário desse lugar amaldiçoado, nutrindo-se da dor dos mortos e do medo dos vivos. E agora, ela estava obcecada por mim. Sabia que precisava fazer algo, mas não tinha ideia do que. A única pista que eu tinha era o relatório do médico legista desaparecido, que mencionava um ritual antigo para apaziguar os mortos inquietos. Não era um ritual de exorcismo, mas sim de libertação, algo que deveria ser feito com extremo cuidado, pois qualquer erro poderia piorar a situação. Comecei a investigar rituais antigos de culturas diferentes, buscando qualquer coisa que pudesse me ajudar. Encontrei um texto em latim que falava sobre o ritual de liberação das almas presas, usado em cemitérios antigos para guiar os espíritos até o descanso eterno. O ritual exigia itens específicos, sal, velas negras, um sino de bronze e o próprio sangue do executor, uma oferta para abrir o caminho para os mortos. Fui até uma igreja abandonada próxima ao necrotério e consegui a maioria dos itens, exceto o sino de bronze, que achei em uma loja de antiguidades.
Cada passo para reunir os itens me aproximava de um confronto que eu sabia que poderia ser meu fim. Mas não havia mais volta. Na noite em que decidi realizar o ritual, o necrotério estava mergulhado em um silêncio mortal. Senti que a sombra sabia o que eu planejava, e que não me deixaria fazer isso sem lutar. As luzes piscaram freneticamente enquanto eu acendia as velas ao redor da câmara fria, onde sabia que a energia maligna era mais forte. Com o coração batendo como um tambor, derramei o sal em um círculo ao redor de mim, um escudo simbólico contra qualquer força maligna que pudesse tentar me deter. O sino de bronze estava pronto, assim como uma lâmina afiada para a oferta de sangue. No momento em que comecei a recitar o texto em latim, a temperatura da sala despencou. O ar parecia se solidificar ao meu redor, e uma presença se manifestou na escuridão. Era a sombra. Finalmente, ela se mostrou diante de mim, uma figura esquelética, alta, envolta em uma escuridão quase palpável, com olhos que brilhavam com um ódio profundo e antigo. Ela não fez nenhum som, mas o terror que emanava era paralisante. A sombra se aproximou do círculo de sal, como se testasse as defesas, e quando viu que não poderia atravessá-lo, seus olhos se voltaram diretamente para mim. Senti como se ela estivesse me sugando para dentro daquele abismo de escuridão e desespero. Continuei a recitar o texto, mesmo com minha voz trêmula. O sino de bronze soou 1, 2, 3 vezes, reverberando nas paredes do necrotério. Quando cortei minha mão, derramando meu sangue sobre o círculo, a sombra recuou, gritando em um som que era metade raiva, metade dor. Mas isso só enfureceu ainda mais. A sombra não desapareceu, em vez disso, começou a atacar o círculo, tentando de tudo para quebrá-lo. As luzes explodiram, lançando a sala na escuridão total, e eu sabia que, se cometesse um único erro, estaria perdido. A cada palavra que eu pronunciava, sentia a sombra ficando mais fraca, mas também mais desesperada. Ela lançou mão de todas as suas forças, trazendo o necrotério à beira da destruição. As paredes pareciam vibrar com uma energia maligna, e eu sabia que o tempo estava acabando. Se não terminasse o ritual logo, as consequências seriam desastrosas. De repente, as vozes dos mortos começaram a gritar novamente, mas desta vez não eram de medo ou desespero. Elas estavam se unindo ao meu ritual, como se sentissem que a libertação estava próxima. As almas presas naquele necrotério se manifestavam de todas as formas possíveis, sombras dançavam nas paredes, correntes de ar geladas rodopiavam pela sala, e o chão parecia tremer sob meus pés. Finalmente, com as últimas palavras do ritual, o sino de bronze soou pela 4ª vez, e o círculo de sal brilhou intensamente, como se estivesse em chamas. A sombra deu um grito de puro ódio e dor, antes de ser puxada para dentro da escuridão, desaparecendo completamente. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Quando a sombra desapareceu, o necrotério ficou incrivelmente silencioso. As luzes, que haviam se apagado durante o confronto, voltaram a acender-se, brilhando com uma luz clara e constante. As sombras nas paredes se foram, e o ar, antes denso e sufocante, estava agora leve e limpo. As vozes dos mortos, que me haviam atormentado por tanto tempo, também se calaram. Não havia mais sussurros, nem gritos, nem gemidos. Eu sabia que havia conseguido, as almas presas haviam sido libertadas, e a sombra, derrotada. Mas o que restava de mim? Eu havia enfrentado o inimaginável, e mesmo que o necrotério estivesse agora em paz, eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Algo dentro de mim havia mudado, algo que jamais poderia ser reparado. Nos dias seguintes, tentei retomar minha rotina no necrotério, mas algo dentro de mim havia se quebrado. O ambiente, antes tão familiar, agora parecia distante e estranho. Não havia mais vozes ou sombras me seguindo, mas o silêncio era tão profundo que me deixava inquieto. O necrotério, de alguma forma, parecia mais frio, como se tivesse perdido a energia que antes o habitava. Os colegas que trabalhavam comigo comentaram sobre a mudança no ar, como se algo tivesse sido purificado. Eles não sabiam o que eu havia feito, mas percebiam que algo estava diferente. Eu os deixava falar, mas nunca confirmava nada.
Durante as autópsias, as coisas pareciam normais, até demais. Cada corte, cada exame, cada procedimento era feito com a precisão de sempre, mas minha mente estava em outro lugar. Eu revivia os eventos daquela noite em minha mente, tentando entender o que havia acontecido realmente. Tinha derrotado a sombra, mas o que ela era de verdade? Um espírito antigo? Uma manifestação do sofrimento humano? Eu nunca teria essas respostas. À medida que os dias passavam, comecei a perceber que algo novo estava acontecendo. Sentia uma presença diferente, algo sutil, mas constante. Não era ameaçadora como a sombra, mas estava ali, como um observador silencioso. Eu a senti especialmente durante as madrugadas, quando o necrotério estava vazio e a escuridão envolvia tudo. Comecei a ter sonhos estranhos, nos quais via os mesmos corredores do necrotério, mas eles estavam distorcidos, como se fossem um reflexo em um espelho quebrado. As paredes eram longas demais, as portas apareciam em lugares onde não deveriam, e havia sombras sem fonte de luz. Em todos esses sonhos, sentia que algo me seguia, não com a intenção de me fazer mal, mas como se quisesse comunicar algo que eu não conseguia compreender. Esses sonhos me deixavam exausto, mas também me enchiam de uma curiosidade mórbida. O que quer que estivesse me observando parecia querer me mostrar algo, e eu comecei a anotar os detalhes que lembrava ao acordar, na esperança de entender o padrão ou a mensagem. Aos poucos, uma figura começou a emergir dos sonhos. Era diferente da sombra, não era uma presença maligna, mas uma mulher, vestida de branco, com um olhar profundo e triste. Ela nunca falava, apenas me observava à distância, como se estivesse esperando o momento certo para se aproximar. Uma noite, decidi ficar no necrotério após o expediente, determinado a descobrir se essa figura era apenas um sonho ou algo mais. Às 3 da manhã, quando o silêncio era absoluto, senti novamente a presença. Levantei-me da cadeira, segurando a lanterna, e comecei a percorrer os corredores. O necrotério estava imerso em sombras, e os sons dos meus passos ecoavam como um tambor nas paredes. Quando virei uma esquina, a luz da lanterna tremeu, e eu a vi, a mulher de branco, parada no final do corredor, me observando. Ela não era um fantasma comum. Sua pele parecia pálida e translúcida, e seus olhos, escuros e profundos, pareciam conter segredos milenares. Ela não me assustou, ao contrário, senti uma profunda tristeza emanando dela. Me aproximei lentamente, tentando entender o que ela queria de mim. Ela não se moveu, mas seus olhos pareciam me guiar, e, ao segui-los, percebi que ela estava me levando para a câmara onde os mortos eram preparados. A mulher de branco desapareceu quando entrei na sala de preparação, mas seu peso emocional permaneceu comigo. Olhei ao redor, esperando que algo acontecesse, mas tudo estava quieto. Quando já estava prestes a sair, notei que uma das mesas de preparo, que estava vazia, agora tinha um lençol branco sobre ela, com uma forma vaga de um corpo por baixo. Me aproximei da mesa com hesitação. Quando levantei o lençol, não havia corpo algum, mas sim um objeto, uma velha fotografia. Era uma imagem antiga, em preto e branco, mostrando o necrotério em sua fase inicial, com médicos e enfermeiros posando ao lado de uma fila de corpos. E ali, no fundo da imagem, estava a mesma mulher de branco, meio escondida nas sombras. Meu coração disparou. Quem era ela? E por que estava me mostrando essa foto? Passei os dias seguintes investigando a fotografia. Consultei arquivos antigos, mas não encontrei nada sobre a mulher. Os médicos e enfermeiros na foto estavam todos identificados, mas ela permanecia um mistério. Ela não deveria estar ali, mas estava, como uma testemunha silenciosa dos horrores que aquele lugar havia presenciado. Conversei com alguns dos funcionários mais antigos, mas ninguém parecia saber de nada. Alguns até riram da minha obsessão, dizendo que eu estava vendo coisas onde não existiam, que era só um truque da luz na foto. Mas eu sabia que não era isso. Havia algo na expressão da mulher, algo que me dizia que ela estava presa naquele necrotério, assim como os outros, mas de uma forma diferente. Decidi conduzir minha própria investigação.
Comecei a investigar os registros de mortes no necrotério desde a sua fundação. Havia muitos nomes, muitas histórias, mas nenhum que correspondesse à descrição da mulher de branco. À medida que minha busca continuava, comecei a perceber um padrão de mortes inexplicáveis, sem causa definida, que eram registradas como paradas cardíacas ou suicídios, mas que, na verdade, não tinham explicação. Todas essas mortes ocorreram em torno da mesma época em que a fotografia foi tirada, e eu comecei a suspeitar que essas almas estavam ligadas à mulher de branco. No entanto, eu estava lidando com forças que não compreendia completamente. Quanto mais me aproximava da verdade, mais pesadelos me assolavam, mais a mulher de branco aparecia para mim, não apenas no necrotério, mas em todos os lugares, nas ruas, nas janelas, até mesmo em reflexos nos espelhos. Uma noite, quando já estava quase desistindo da investigação, ouvi um choro fraco vindo de uma das câmaras. Não era a primeira vez que ouvia sons estranhos, mas esse choro tinha algo de diferente. Ele me atraiu, como se o espírito atrás do som estivesse implorando por ajuda. Segui o som até uma das câmaras mais antigas, que quase nunca era usada. Lá, ao abrir a porta, encontrei a mulher de branco, de joelhos no chão, chorando em silêncio. Desta vez, seus olhos não estavam fixos em mim, mas no chão à sua frente, onde havia uma pequena caixa de madeira, velha e coberta de poeira. Ela não me impediu quando me aproximei. Meus dedos tremeram enquanto eu abria a caixa, e dentro encontrei um diário, velho e desgastado, com as páginas amareladas pelo tempo. O nome na capa estava desbotado, mas consegui ler: Ana Maria. Abri o diário com cuidado, as páginas frágeis quase se desfazendo ao toque. O diário de Ana Maria começava com entradas comuns, descrições do trabalho diário no necrotério, as dificuldades da época, mas conforme eu avançava nas páginas, a narrativa se tornava cada vez mais sombria. Ana Maria era uma enfermeira que trabalhou no necrotério décadas atrás. Suas anotações revelavam que ela havia testemunhado eventos perturbadores, muito parecidos com os que eu estava enfrentando. Ela escreveu sobre sombras que a seguiam, vozes que não a deixavam em paz, e uma presença maligna que parecia controlar o necrotério. Mas, ao contrário de mim, Ana Maria não conseguiu escapar. As últimas páginas do diário revelavam seu terror crescente, a sensação de estar sendo consumida pela escuridão que habitava o necrotério. Ela escreveu sobre um ritual, um que deveria libertá-la, mas que falhou. As últimas palavras eram quase ilegíveis, escritas com desespero, e eu falhei, e estou presa, é para sempre. Com o diário em mãos, percebi que a mulher de branco, Ana Maria, era uma alma perdida, presa naquele necrotério por décadas. Seu ritual de libertação havia falhado, e ela se tornou parte das sombras que agora assombravam o local. Ela não queria me fazer mal, queria que eu terminasse o que ela começou, libertando-a finalmente. Se você está gostando da história, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos aos seus amigos e familiares, para que todos fiquem com medo. Quando Lucas, um jovem médico legista, começou seu novo emprego no necrotério da cidade, estava cheio de entusiasmo e curiosidade. O prédio era antigo, com corredores longos e mal iluminados, onde o silêncio parecia ter uma presença física. Naquela primeira noite, Lucas chegou ao trabalho com a mente focada, pronto para enfrentar qualquer desafio. À medida que a noite avançava, ele se familiarizou com o ambiente, e gavetas frias de aço, instrumentos organizados com precisão cirúrgica e o leve cheiro de desinfetante que permeava o ar. Seu supervisor, o Dr. Mário, um homem mais velho e experiente, lhe deu algumas orientações básicas. Em seguida, saiu, deixando Lucas sozinho para terminar o turno da madrugada. Os primeiros corpos que ele examinou eram de causas comuns e acidentes, doenças, morte natural. Mas, à medida que a noite avançava, Lucas começou a sentir uma inquietação crescente, como se algo no necrotério estivesse fora do lugar. Ele ouviu pequenos sons, como rangidos e batidas leves,
que poderiam ser facilmente explicados pelo antigo encanamento ou pelo próprio prédio envelhecido, mas havia algo naqueles sons que o deixava desconfortável. Perto das 2 da manhã, Lucas recebeu um corpo trazido por paramédicos. Era um homem de meia idade, sem documentos, que havia sido encontrado morto em uma rua deserta da cidade. A causa da morte não era evidente, o que exigiria uma autópsia mais detalhada. Lucas preparou o corpo e começou o procedimento. No entanto, conforme ele trabalhava, um sentimento estranho o envolvia. Ele tinha a constante impressão de que alguém estava observando seus movimentos. Olhava para os cantos da sala, mas, é claro, estava sozinho. O corpo do homem desconhecido parecia comum, mas havia uma tensão no ar que Lucas não conseguia ignorar. Era como se o necrotério tivesse ficado subitamente mais frio, mais sombrio. Enquanto realizava a autópsia, Lucas percebeu algo peculiar: o corpo ainda parecia quente, como se tivesse falecido há pouco tempo, embora os paramédicos afirmassem que ele estava morto há várias horas. A pele estava pálida, mas ainda com uma leve cor que não se via em cadáveres. Lucas descartou aquilo como uma curiosidade clínica, mas não conseguia se livrar da sensação de desconforto. Lucas estava prestes a costurar o corte final quando ouviu algo que o fez congelar no lugar. Um suspiro baixo e longo emanou do corpo na mesa de autópsia, como o som de alguém liberando o último fôlego. Era impossível, pensou Lucas, o homem estava morto, sem dúvida alguma. Mas aquele som era inconfundível. Ele hesitou, a mão pairando sobre o cadáver, os olhos fixos no rosto inerte. O som ecoou novamente, desta vez mais audível, como se o ar estivesse sendo forçado a sair dos pulmões por uma última vez. O necrotério, antes silencioso, agora parecia vivo com aquele som que não deveria existir. Lucas tentou se acalmar, convencendo-se de que poderia ser apenas um efeito do procedimento, algo que ele não havia visto antes. Mas quanto mais ele tentava racionalizar, mais forte ficava o medo em seu peito. O som cessou tão abruptamente quanto havia começado, mas deixou uma sensação opressiva na sala. Lucas sentiu seu coração bater mais rápido enquanto olhava para o rosto do cadáver. Os olhos permaneciam fechados, mas havia algo na expressão do homem que parecia diferente, como se o corpo tivesse se livrado de algum peso invisível. Decidido a concluir o trabalho, Lucas começou a costurar o corte, mas foi interrompido novamente, desta vez por um som distinto que vinha de um canto da sala. Era como se algo tivesse caído ou sido movido. O som parecia vir de uma das gavetas de armazenamento de corpos. Ele olhou ao redor, notando que a sala parecia mais escura do que antes, as sombras mais profundas e o silêncio mais pesado. Com o coração acelerado, Lucas caminhou até a gaveta de onde o som havia vindo e, hesitante, a abriu. O ar frio escapou da gaveta, e o corpo dentro estava exatamente onde deveria estar, sem sinais de movimento. Mas Lucas não podia ignorar a sensação de que algo havia mudado. Quando voltou à mesa de autópsia, o corpo do homem desconhecido não estava mais lá. Em choque, Lucas recuou, seus olhos varrendo a sala desesperadamente. A porta estava fechada, as luzes piscavam fracamente, e um frio incomum permeava o ar. Ele tentou convencer a si mesmo de que estava apenas cansado, de que havia movido o corpo sem perceber, mas nada fazia sentido. Enquanto Lucas tentava organizar seus pensamentos, ouviu um leve arrastar de pés atrás dele. Virou-se rapidamente, mas não viu nada além de sombras. O som vinha de novo, como se algo estivesse se aproximando, lentamente, de propósito. Sentiu o cabelo de sua nuca se arrepiar, e o pânico tomou conta. Ele se preparou para correr, mas antes que pudesse dar um passo, o ar ficou gelado ao seu redor, e a luz da sala piscou intensamente, apagando-se por um segundo. No instante em que a luz voltou, ele viu, de relance, o corpo do homem parado ao lado da mesa de autópsia. O rosto estava inclinado na direção dele, os olhos agora abertos, fixos em Lucas com uma expressão que ele nunca esqueceria. Lucas tropeçou para trás, caindo no chão, enquanto o homem parecia avançar, lentamente. Mas, no momento em que o corpo chegou à beira da mesa, tudo ficou escuro.
O som de um último suspiro encheu a sala antes de tudo silenciar. Quando as luzes voltaram, Lucas estava sozinho novamente. O corpo estava de volta à mesa, como se nunca tivesse se movido. Ofegante e suando frio, ele se levantou, incapaz de explicar o que acabará de acontecer. A porta do necrotério se abriu com um estalo, como se tivesse sido destrancada por dentro. Lucas não perdeu tempo e saiu, sem olhar para trás, com a sensação de que o necrotério tinha muitos mais segredos do que ele jamais gostaria de descobrir. Lucas nunca mais voltou ao necrotério naquela noite, e o mistério do homem desconhecido permaneceu sem solução. Mas, às vezes, no silêncio da noite, ele ainda podia ouvir aquele último suspiro, lembrando-o do que havia experimentado. E sempre que passava perto do necrotério, sentia um arrepio correr pela espinha, sabendo que, em algum lugar nas profundezas daquele prédio, o silêncio ainda guardava seus segredos sombrios. O necrotério sempre teve uma atmosfera pesada, impregnada pela morte que permeava a cada canto. A sala de cremação, em particular, tinha um ar ainda mais opressivo. As paredes de aço frio refletiam a luz das lâmpadas fluorescentes, e o cheiro de produtos químicos misturava-se com algo indefinível, algo que parecia grudado na própria estrutura do lugar. Naquela noite, eu estava de plantão sozinho. Já havia trabalhado em muitas madrugadas, e o silêncio absoluto era meu companheiro constante. Mas naquela noite, algo estava diferente. Desde que o corpo chegou, pouco antes da meia-noite, senti uma estranha inquietação. O nome no laudo era Daniel Freitas, um homem de 42 anos que supostamente havia morrido de parada cardíaca enquanto dormia. Não havia nada de incomum nisso, exceto pelo olhar no rosto dos homens que entregaram o corpo, algo entre nervosismo e alívio, como se estivessem se livrando de um fardo. O corpo foi colocado na câmara fria, e eu segui para a sala ao lado, preparando os papéis para a cremação. O som do relógio ecoava pelo espaço vazio, cada segundo se arrastando como uma sentença. Então, o silêncio foi quebrado por um som estranho, um leve sussurro, quase imperceptível. Olhei ao redor, tentando identificar a fonte, mas não havia nada além dos aparelhos e ferramentas que usava todos os dias. A sensação de estar sendo observado começou a crescer. Levantei-me, com uma estranha urgência, e caminhei até a câmara onde o corpo de Daniel estava guardado. O gelo cobria as portas metálicas dos compartimentos, criando um contraste gritante com o calor da sala de cremação ao lado. Quando abri a porta e puxei a maca, algo em Daniel me fez parar. Seu rosto, antes inexpressivo na morte, parecia ligeiramente alterado, como se um vestígio de dor houvesse se manifestado após sua morte. Meus olhos traçaram as linhas de seu rosto, buscando uma explicação lógica para aquela mudança, mas não havia nenhuma. Era apenas o começo. Com o corpo pronto para a cremação, realizei os procedimentos habituais. Fiz a última checagem nos documentos e coloquei o corpo dentro do forno. As chamas começaram a crescer, aquecendo o ambiente ao redor com uma intensidade que quase podia ser sentida através das paredes do forno. Enquanto observava a temperatura subir, minha mente vagava para os estranhos eventos da noite. Eu já havia cremado centenas de corpos, mas algo sobre este parecia diferente, perturbador de uma forma que eu não conseguia descrever. Talvez fosse a expressão de Daniel ou o fato de que a sala parecia mais fria do que o normal, como se a morte estivesse muito mais presente ali do que em qualquer outro momento. Assim que a temperatura atingiu o ponto ideal, me preparei para sair da sala e continuar com outras tarefas. Mas, enquanto me afastava, algo me fez parar. Era um som, baixo e distorcido, mas inconfundível. Um grito. Meu coração disparou. Voltei rapidamente ao painel de controle, ajustando o volume do microfone que monitorava o interior do forno. O grito continuava, agora mais alto e mais desesperado.
Minha mente recusava-se a aceitar o que meus ouvidos estavam captando. Era impossível. O corpo estava morto, já sem vida, e ainda assim, o som que saía do forno era inconfundível, o grito agonizante de um homem sendo queimado vivo. Lutei contra o pânico que ameaçava tomar conta de mim. Minha primeira reação foi abrir o forno, parar o processo, mas uma voz dentro de mim sussurrava que era tarde demais. Eu hesitava entre a razão e o terror absoluto. Talvez fosse um defeito no equipamento, uma falha no sistema de monitoramento. Mas quanto mais ouvia, mais claro se tornava, aquele grito não era uma ilusão. Minhas mãos tremiam enquanto ajustava os controles, tentando silenciar o grito, mas a voz, aquela voz, continuava a ecoar pelo necrotério, impregnando as paredes, enchendo os corredores com um som que parecia emanar das profundezas do inferno. No pânico do momento, lembrei-me das histórias que havia ouvido de outros trabalhadores ao longo dos anos. Histórias que eu havia ignorado como superstições de quem trabalha com a morte por tempo demais. Falaram sobre corpos que não estavam realmente mortos, sobre espíritos que ainda habitavam os corpos de quem morreu subitamente, preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Mas aquilo era diferente. Quando finalmente reuni coragem para desligar o forno, o grito cessou abruptamente, deixando um silêncio ensurdecedor em seu lugar. Abri a porta do forno, e o cheiro de carne queimada invadiu a sala, fazendo meu estômago revirar. O que vi no interior do forno me aterrorizou mais do que qualquer grito. O corpo de Daniel estava quase totalmente carbonizado, mas seus olhos estavam abertos, e pareciam me encarar com um olhar de puro horror, como se o sofrimento que ele havia experimentado estivesse refletido ali, mesmo na morte. Depois daquela noite, o necrotério nunca mais foi o mesmo para mim. Eu tentava encontrar uma explicação racional para o que havia ocorrido, mas nenhuma se encaixava. Quanto mais eu tentava esquecer, mais os detalhes me assombravam. Os outros funcionários notaram minha mudança de comportamento, mas eu não tinha coragem de contar o que realmente aconteceu. Quem acreditaria em mim? Comecei a me afastar dos colegas, evitando conversas e ficando mais reservado. Meu sono tornou-se irregular, e as noites se tornaram momentos de puro tormento, sempre temendo ouvir aquele grito novamente, mesmo em meus sonhos. Mas o pior estava por vir. Dias após a cremação, coisas estranhas começaram a acontecer no necrotério. As luzes piscavam sem motivo, portas que eu sabia que estavam trancadas apareciam abertas, e um cheiro de queimado começou a impregnar o lugar, mesmo nas áreas que não tinham relação com a sala de cremação. Na terceira noite, enquanto eu revisava alguns papéis, ouvi um som de passos vindos do corredor principal. Olhei para o monitor de segurança e vi uma sombra se movendo, uma figura que parecia caminhar lentamente pelos corredores. Meu coração disparou. Peguei uma lanterna e fui verificar, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas algum visitante perdido. Mas quando cheguei ao corredor, ele estava vazio. A única coisa que restava era um leve cheiro de queimado, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Na noite seguinte, os eventos se intensificaram. Durante a preparação de um corpo, senti uma presença atrás de mim, uma sombra que parecia se estender pelas paredes. Quando me virei, não havia nada, mas o cheiro de carne queimada era forte, quase sufocante. Decidi verificar o forno de cremação, mesmo sabendo que não havia nenhum corpo programado para aquele dia. Quando abri a porta, quase caí para trás. No interior do forno, no lugar onde deveria haver apenas cinzas, estava uma forma escura, quase indistinguível, mas com uma vaga semelhança a um corpo humano. Me aproximei, mas a visão que tive foi pior do que qualquer pesadelo. O corpo parecia estar parcialmente carbonizado, mas ainda havia partes intactas, uma mão, um pedaço de rosto. E naquele rosto, os olhos de Daniel estavam abertos, me encarando com a mesma expressão de horror. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Então, o forno começou a render, como se algo estivesse se movendo lá dentro. O corpo, ou o que restava dele, parecia querer sair, como se estivesse tentando se arrastar para fora. Desesperado, fechei a porta do forno e travei,
sentindo o suor frio escorrer pela minha testa. Eu precisava de respostas. Na manhã seguinte, tirei o dia para investigar quem era Daniel Freitas e por que seu corpo havia reagido daquela maneira à cremação. Não foi difícil encontrar informações básicas. Ele era um homem comum, sem antecedentes criminais ou doenças graves. Morava sozinho e tinha poucos amigos. Mas, à medida que cavava mais fundo, comecei a descobrir detalhes perturbadores. Daniel tinha uma longa história de envolvimento com o ocultismo e rituais esotéricos. Seus vizinhos relataram que ele costumava fazer cerimônias estranhas em sua casa, e que, pouco antes de sua morte, eles haviam ouvido gritos e sons de algo quebrando, mas ninguém teve coragem de investigar. Um detalhe, em particular, me chamou a atenção. Em um dos relatórios policiais, havia uma referência a um ritual de imortalidade, algo que Daniel supostamente tentou realizar antes de sua morte. O ritual envolvia prender a alma dentro do corpo, mesmo após a morte, para evitar a passagem para o além. Se ele tivesse sucesso, seu espírito estaria preso, incapaz de seguir em frente, mas também incapaz de encontrar paz. Eu não sabia se deveria acreditar naquelas histórias. O que descobri sobre Daniel começou a me consumir. Se ele realmente havia tentado realizar um ritual para prender sua alma dentro do corpo, isso explicaria o terror que senti quando ele foi cremado. A ideia de que seu espírito ainda estava vagando pelo necrotério, preso entre a vida e a morte, era aterrorizante, mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. As noites seguintes tornaram-se ainda mais angustiantes. Cada vez que eu entrava na sala de cremação, sentia um peso invisível sobre meus ombros, como se algo ou alguém estivesse me observando. O cheiro de carne queimada tornava-se cada vez mais intenso, e, às vezes, eu podia jurar que ouvia sussurros, vindos de dentro do forno. Decidi, então, procurar mais informações sobre o tal ritual que Daniel teria realizado. Passei horas em fóruns obscuros na internet, em bibliotecas antigas e consultando qualquer livro sobre ocultismo que eu pudesse encontrar. Finalmente, encontrei um grimório antigo que descrevia um ritual similar ao que Daniel havia tentado. As instruções eram detalhadas, e os avisos eram claros, que qualquer erro durante o ritual poderia ter consequências terríveis, não apenas para o praticante, mas para todos ao seu redor. O que mais me assustou foi a última anotação no livro, e asterisco aquele que tentar desafiar a morte e falhar, condenará sua alma a vagar eternamente, procurando um corpo para habitar, mas nunca encontrando descanso. Asterisco. Depois de ler aquilo, minha paranoia atingiu um novo nível. Comecei a ver a sombra de Daniel em todos os lugares, refletida em superfícies metálicas, nas janelas do necrotério, até mesmo nos corredores escuros de minha casa. Acordava no meio da noite, com a sensação de que algo estava ali, parado na beira da minha cama, me observando. Voltei ao necrotério na noite seguinte, determinado a descobrir se o espírito de Daniel estava realmente preso ali. Levei comigo um gravador de áudio e algumas velas negras, que, segundo o grimório, poderiam ajudar a revelar presenças espirituais. Preparei a sala de cremação, apagando todas as luzes e acendendo as velas em torno do forno. Então, comecei a fazer perguntas. Perguntei se Daniel estava ali, se ele conseguia me ouvir, se havia algo que eu pudesse fazer para ajudá-lo. O silêncio era opressor, e eu quase desisti, quando o gravador captou um som estranho, um gemido baixo, seguido de uma palavra indistinta. Meus pelos se arrepiaram, e senti um frio na espinha. Reproduzi o som várias vezes, tentando entender o que estava sendo dito. Finalmente, depois de aumentar o volume e diminuir a velocidade, consegui distinguir a palavra, e asterisco a ajuda é asterisco. O pedido de ajuda me deixou dividido. Parte de mim queria fugir, deixar o necrotério para sempre e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte, talvez movida pela culpa, sentiu que eu precisava fazer algo para libertar Daniel daquela prisão espiritual. Voltei ao grimório e encontrei um feitiço de libertação, algo que poderia, teoricamente, liberar uma alma presa entre os mundos. As instruções eram claras, que eu precisava realizar o ritual no mesmo lugar onde o corpo havia sido cremado,
usando uma série de itens específicos, incluindo o pó de ossos do falecido, velas brancas, e uma tigela de água benta. Recolher os itens foi um desafio, especialmente o pó de ossos. Eu sabia que era um risco, mas voltei ao forno de cremação e consegui reunir o que restava das cinzas de Daniel. Aquelas cinzas emanavam um calor residual, mesmo depois de tantos dias, o que me fez hesitar, mas eu estava determinado. Naquela noite, preparei tudo na sala de cremação. O ambiente estava mais pesado do que nunca, como se o ar fosse uma substância densa, difícil de respirar. Recitei as palavras do feitiço, derramando o pó de ossos na tigela de água benta, e enquanto fazia isso, as chamas das velas começaram a vacilar, quase apagando. No instante em que terminei a última palavra, um grito horrível ecoou pela sala, diferente de qualquer outro som que eu havia ouvido antes. Era um grito de pura agonia, misturado com algo inumano, como se o próprio Daniel estivesse lutando contra sua libertação. O grito cresceu em intensidade, e as velas se apagaram de uma só vez, mergulhando a sala de cremação em uma escuridão completa. Meus instintos me diziam para fugir, mas antes que eu pudesse me mover, senti uma força invisível me agarrar, me empurrando contra a parede com tanta força que fiquei sem ar. A temperatura na sala despencou, e eu comecei a ver meu próprio hálito no ar. De repente, senti uma pressão insuportável na cabeça, como se alguém estivesse tentando esmagar meu crânio de dentro para fora. Era como se Daniel estivesse canalizando toda a sua raiva, seu desespero, em mim. Lutei para me livrar da pressão, tentando me concentrar nas palavras do feitiço, repetindo-as mentalmente enquanto a dor se intensificava. Foi então que senti uma presença ao meu lado, algo sombrio e maligno. Olhei de relance e vi uma figura grotesca, semi-transparente, com o rosto desfigurado de Daniel, me encarando com olhos flamejantes. Seu corpo parecia distorcido, como se estivesse sendo puxado por forças opostas, e seus lábios se moveram em um sussurro quase inaudível. E asterisco a você, é não, é pode, é me, é libertar, é asterisco. E então, com uma força que quase me derrubou, a entidade se lançou contra mim. Senti meu corpo sendo atravessado por uma onda de puro terror, algo frio e cortante, como se a própria essência da morte estivesse passando por mim. A energia da entidade foi tão poderosa que apagou todas as luzes de emergência e fez com que os circuitos do necrotério explodissem, lançando faíscas e fazendo o sistema de segurança entrar em colapso. O necrotério mergulhou em um caos absoluto, alarmes dispararam, as portas automáticas se fecharam com força, e os corredores ficaram envoltos em uma escuridão sufocante. A sensação de ser observado aumentou a ponto de ser quase tangível, e eu sabia que Daniel estava em algum lugar ali, talvez não mais no corpo, mas na própria estrutura do necrotério, corrompendo tudo o que tocava. Fui forçado a recuar, quase rastejando pelo corredor principal enquanto ouvia sussurros e gritos ecoando nas paredes. Parecia que Daniel estava em todos os lugares ao mesmo tempo, sua presença tornando-se mais poderosa e aterrorizante a cada momento. Meus pensamentos estavam confusos, e eu não conseguia pensar em nada além de escapar dali. Mas a cada porta que eu tentava abrir, algo as trancava novamente, como se o próprio necrotério estivesse conspirando contra mim, prendendo-me naquele labirinto de morte e desespero. Finalmente, depois de uma eternidade de horror, encontrei uma saída. Arrombei a porta de uma das salas de descanso e corri para fora do necrotério, sem olhar para trás. Quando finalmente cheguei à rua, caí de joelhos, ofegante, tomado por uma sensação de alívio misturada com um medo profundo, sabendo que, mesmo fora do necrotério, não estava seguro. Após aquela noite, deixei meu emprego no necrotério e tentei seguir em frente, mas o terror me seguia aonde quer que eu fosse. Pesadelos constantes me assombravam, sempre envolvendo Daniel e aquela expressão de horror eterno que ele carregava. Mas o que realmente me apavorava era que os eventos sobrenaturais não pararam. No apartamento onde passei a morar, comecei a notar sinais de que algo estava errado. Objetos se moviam sozinhos, as luzes piscavam sem explicação, e o cheiro de carne queimada continuava a me perseguir, impregnando minhas roupas, meus móveis, minha própria pele. Em uma noite, enquanto tentava dormir, fui acordado por um som familiar, o mesmo grito que ouvi no necrotério, mas desta vez, ele estava muito mais perto.
Levantei-me de um salto, e no escuro do meu quarto, vi a silhueta de Daniel no canto, observando-me com aqueles olhos flamejantes. Ele não disse nada, mas a mensagem estava clara: ele estava preso comigo, e eu não tinha como fugir. Amigos, se estão gostando das histórias, considere se inscrever no canal. Se você ficou até aqui, comenta a hashtag terror para sabermos que você está acompanhando os relatos. Deixe também o seu like, para que mais e mais pessoas consigam encontrar nossos vídeos e conhecer também essas incríveis histórias apavorantes. O crepúsculo mergulhava a cidade em sombras, tingindo o céu com tons de roxo e cinza, quando Marina chegou à funerária. A perda de seu pai, Alberto, ainda era uma ferida aberta, e o peso da tristeza a esmagava a cada passo que dava. Aquele era um dia que ela jamais esqueceria, o dia em que teria que se despedir para sempre de seu pai. Alberto sempre foi um homem simples, reservado, mas com uma presença forte que dominava qualquer ambiente. Ele e Marina tinham uma conexão especial, algo que transcendia as palavras. Durante seus últimos dias, enquanto lutava contra uma doença incurável, Alberto fez um pedido em comum à filha, que colocasse seu telefone celular dentro do caixão quando ele fosse enterrado. Era um pedido estranho, mas Alberto foi insistente, quase desesperado. "Prometa que você fará isso, Marina." "Prometa", disse ele, com a voz fraca, segurando a mão dela com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. O real motivo do pedido era que Alberto tinha muito medo de acordar vivo debaixo da terra. Ele sempre dizia isso. Naquele momento, Marina não questionou. Ela sabia que a doença havia cobrado um preço alto, não apenas no corpo, mas também na mente de seu pai. E, por amor e respeito, Marina prometeu. Agora, ali estava ela, no necrotério da funerária, onde o corpo de Alberto repousava em um caixão de mogno polido. A atmosfera era carregada de melancolia, as luzes eram baixas, e o ar parecia denso, quase opressor. Marina estava sozinha na sala, o que a fazia sentir ainda mais o peso da despedida. Com o coração apertado, ela retirou o telefone celular do bolso. O aparelho estava ligado, a tela acesa mostrava a foto de Marina e seu pai, tirada em um dia feliz, meses antes de sua saúde declinar. Ela colocou o telefone ao lado do corpo, no interior do caixão, cuidadosamente. O silêncio que se seguiu era quase palpável, interrompido apenas pelo som de sua respiração entrecortada. Marina se permitiu um momento para absorver a cena. As lembranças de seu pai a inundavam, trazendo tanto conforto quanto dor. Ela sabia que aquele seria o último momento em que o veria, e a ideia de enterrar o telefone com ele parecia um gesto final de despedida. Uma maneira de manter uma conexão, mesmo que imaginária. Ao sair da sala, sentiu um calafrio inexplicável percorrer sua espinha, como se algo tivesse mudado, como se estivesse sendo observada. Mas Marina afastou o pensamento, atribuindo-o à tristeza e ao cansaço. Ela fechou a porta atrás de si e dirigiu-se para a sala onde os amigos e familiares aguardavam o início da cerimônia. A cerimônia fúnebre foi simples e comovente. Alberto era querido por muitos, e a presença de tantas pessoas reforçava o quanto ele havia impactado a vida daqueles ao seu redor. Marina permaneceu ao lado do caixão durante toda a cerimônia, recebendo os cumprimentos e palavras de conforto, mas com o pensamento distante, fixado em seu último gesto de amor para com o pai. Após o enterro, Marina voltou para casa. O apartamento parecia vazio sem a presença do pai, e o silêncio era ensurdecedor. Ela se sentou no sofá, tentando encontrar algum conforto nas lembranças, mas a dor ainda era muito recente, muito crua. O dia havia sido longo e exaustivo, tanto emocional quanto fisicamente. Quando o telefone tocou, o som quebrou o silêncio da noite como uma faca. Marina, perdida em seus pensamentos, demorou um momento para perceber o que estava acontecendo. Olhou para o visor, esperando ver o nome de algum amigo ou parente, mas o que viu fez seu coração quase parar.
O nome no visor era Papai. Por um instante, Marina congelou. Sentiu uma onda de choque passar por seu corpo, misturada com descrença. Isso não podia estar acontecendo. Seu pai estava morto, enterrado horas atrás, com o telefone que agora estava ligando para ela. Com a mão trêmula, Marina atendeu a chamada. Alô? Sua voz saiu em um sussurro, quase inaudível. Do outro lado da linha, não houve resposta. Apenas o som estático, um ruído baixo e irregular que preenchia o silêncio. Marina repetiu o alô, sua voz agora mais firme, mas ainda não obteve resposta. O som de estática continuou, como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar, mas não conseguia. Ela desligou o telefone, atordoada, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Talvez fosse um problema técnico, uma falha no sistema. Isso fazia sentido, certo? Mas o medo, frio e crescente, começou a se instalar em sua mente, corroendo a lógica com pensamentos irracionais. Afinal, como poderia o telefone de seu pai estar ligando se estava enterrado junto com ele? Marina passou o resto da noite em um estado de inquietação, tentando não pensar na chamada, mas incapaz de afastar a sensação de que algo estava muito errado. Tentou dormir, mas o sono a evitava. O pensamento do telefone no caixão a assombrava, trazendo à tona imagens de seu pai preso no túmulo, tentando desesperadamente se comunicar com ela. Na manhã seguinte, Marina decidiu verificar se havia alguma mensagem de voz ou qualquer outra explicação para a ligação. Quando acessou sua caixa de mensagens, o coração dela disparou ao ver que havia uma nova mensagem, deixada na noite anterior, exatamente no horário da ligação. Com o estômago revirado de ansiedade, ela apertou o botão para ouvir. No início, só havia mais estática, mas logo, um som mais distinto surgiu. Era uma respiração pesada, lenta e arrastada. Depois, uma voz, a voz de seu pai, fraca e distante. Marina. A mensagem foi cortada abruptamente, deixando Marina em um estado de puro pavor. Ela sabia que aquilo não era normal, que algo muito além de sua compreensão estava acontecendo. Sentiu um medo profundo, algo que nunca havia experimentado antes. A voz de seu pai, aquele que ela tanto amava, parecia agora carregada de algo sinistro, algo que não deveria existir. A partir daquele momento, a vida de Marina tornou-se um pesadelo acordado. O telefone continuava a tocar todas as noites, sempre na mesma hora, com o mesmo nome aparecendo na tela. Ela evitava atender, mas a angústia daquilo era insuportável. Cada chamada não atendida deixava uma nova mensagem de voz, todas com o mesmo conteúdo perturbador e a respiração pesada, a voz do pai implorando por ajuda, dizendo estar aqui. Marina começou a questionar sua sanidade. A voz do pai, antes calma e quase reconfortante, agora carregava uma tonalidade de desespero, de terror. E algo mais, uma sensação de que ele não estava sozinho, que algo ou alguém estava com ele, forçando-o a fazer essas ligações. Certa noite, incapaz de suportar mais, Marina decidiu enfrentar o que quer que fosse aquilo. Quando o telefone tocou, ela o segurou com firmeza e atendeu, esperando pela estática, pela respiração pesada. Mas dessa vez, a resposta foi diferente. Marina, por favor, me ajude, eu não estou sozinho. A voz era clara, mas carregada de pânico, como se estivesse fugindo de algo ou alguém. Marina sentiu seu coração disparar, a mente inundada de horror. Onde você está? Perguntou, a voz tremendo. Escuro, tão escuro. A ligação foi interrompida, deixando Marina em um silêncio mortal, com o telefone ainda pressionado contra a orelha. O que quer que estivesse acontecendo, não era apenas um problema com o telefone. Era algo mais profundo, mais aterrorizante, algo ligado à própria morte de seu pai. Desesperada, Marina decidiu procurar respostas. Ela sabia que seu pai tinha amigos no hospital onde foi tratado, pessoas que talvez pudessem ajudá-la a entender o que estava acontecendo. Havia algo de muito errado, e ela precisava descobrir o que era, antes que perdesse completamente a sanidade. Na manhã seguinte, Marina foi ao hospital e procurou o Dr. Henrique,
um antigo amigo da família e o médico que cuidou de seu pai. Ela contou a ele sobre as ligações, sobre a voz, e sobre o terror que estava sentindo. Será mesmo que seu pai teria sido enterrado vivo conforme ele tinha tanto medo? O médico garantiu que ele estava morto, e que seria impossível o pai ligar para ela. Depois que Marina foi ao hospital, as ligações pararam, e até hoje ela não sabe por que acontecia tal fenômeno paranormal, mas quando seu telefone toca, ela ainda sente o mesmo pavor tomar conta de seu corpo. No hospital central de uma pequena cidade, o necrotério funcionava em um canto quase esquecido do prédio, um lugar onde poucos se aventuravam a ir, exceto aqueles que precisavam. Os corredores eram frios, com o odor estéril de produtos de limpeza misturado ao cheiro mais sutil e persistente da morte. Os corpos que ali chegavam contavam histórias que nem sempre eram narradas em palavras, mas sim em cicatrizes, ferimentos e, às vezes, em mistérios. Naquela noite, o necrotério estava quieto, exceto pelo zumbido constante das lâmpadas fluorescentes. O Dr. Caio Mendes, o médico legista responsável, estava prestes a encerrar seu turno quando o telefone tocou. O toque estridente ecoou no ambiente vazio, causando-lhe um leve sobressalto. Atendendo ao chamado, uma voz do outro lado informou que um corpo havia acabado de ser encontrado em circunstâncias incomuns e precisava ser enviado para a autópsia imediatamente. Sem dar muitos detalhes, a pessoa que ligou informou apenas que o corpo pertencia a um homem não identificado, encontrado na periferia da cidade em um estado de extrema decomposição, embora parecesse não estar morto há tanto tempo. Pouco depois, uma equipe de paramédicos chegou ao necrotério, trazendo um corpo em um saco preto. O Dr. Mendes abriu o zíper e foi imediatamente atingido pelo fedor pútrido, uma evidência de que o corpo estava em um estado avançado de decomposição, algo que não fazia sentido, dado o curto período desde a morte. O corpo estava rígido, a pele pálida e esticada sobre ossos protuberantes, mas o que chamou sua atenção foi a expressão congelada no rosto do cadáver. Não era de dor, mas de puro terror. Ao mover o corpo para a mesa de autópsia, algo caiu da boca do cadáver. Um pequeno pedaço de papel, dobrado várias vezes. Dr. Mendes, intrigado, colocou luvas e cuidadosamente desdobrou o papel. O que viu deixou atordoado, e uma lista de nomes, escritos em uma caligrafia tremida e irregular. Seu próprio nome estava entre os últimos. As luzes do necrotério piscaram brevemente, e o Dr. Mendes sentiu uma sensação de desconforto se apoderar dele. Algo estava profundamente errado, e ele sabia que esse corpo trazia consigo um mal que ia além do físico. No entanto, o dever o chamava, e ele sabia que precisava proceder com a autópsia. Com uma lâmina afiada em mãos, o Dr. Mendes começou o procedimento. A lâmina cortou a pele com facilidade, mas ao abrir a cavidade torácica, ele foi tomado por uma sensação de pavor incontrolável. O cheiro se intensificou, um odor de morte e podridão que quase o fez recuar. Ele já havia visto muitos corpos, mas algo naquele era diferente, como se estivesse corrompido por algo mais do que apenas o tempo. O que viu ao abrir o peito do cadáver o deixou perplexo. Os órgãos internos estavam em um estado de deterioração que ele jamais havia testemunhado. Era como se o corpo tivesse sido corroído de dentro para fora por algo maligno. A carne parecia queimada, quase carbonizada, mas não havia sinais externos que indicassem queimaduras. Era como se uma força invisível tivesse consumido o homem de dentro para fora. Enquanto examinava mais de perto, notou pequenos símbolos gravados nos ossos, quase imperceptíveis a olho nu. Eles eram antigos, arcanos, e imediatamente ele soube que estava lidando com algo muito além de sua compreensão. Tentou manter a calma e registrar tudo com precisão, mas a sensação de ser observado tornou-se esmagadora. Dr. Mendes sabia que precisava entender o que aqueles símbolos significavam e por que aquele corpo, em particular, tinha sido entregue a ele. Decidiu pesquisar mais sobre os nomes no papel e tentar descobrir se havia algum padrão ou conexão entre eles. Nos dias que se seguiram,
o Dr. Mendes mergulhou em uma investigação particular. Ele contatou alguns conhecidos na polícia local para obter informações sobre os nomes na lista, mas a resposta que recebeu foi perturbadora. Quase todos os nomes estavam relacionados a mortes recentes e misteriosas, cujas circunstâncias nunca haviam sido esclarecidas. O padrão era claro: cada uma dessas pessoas havia morrido em condições que pareciam envolver algo sobrenatural. Quanto mais ele investigava, mais ficava convencido de que o corpo no necrotério não era apenas um cadáver comum. Havia algo mais sombrio em jogo, algo que envolvia forças que ele não conseguia explicar com ciência. Os símbolos encontrados nos ossos, os nomes na lista, e a expressão de terror no rosto do cadáver indicavam que ele estava lidando com uma forma de magia negra que talvez fosse antiga e profundamente maligna. Uma das noites, enquanto revisava as anotações no necrotério, as luzes voltaram a piscar, e o ambiente foi tomado por um frio intenso. Dr. Mendes ouviu um som baixo, quase como um sussurro, vindo de todos os lados. Sentiu a presença de algo não humano, algo que o observava e talvez o julgasse. Ele tentou ignorar a sensação e continuar com o trabalho, mas então percebeu que não estava sozinho. A sombra de uma figura alta e encapuzada apareceu na porta do necrotério, imersa na escuridão. Ele congelou, incapaz de se mover, enquanto a figura parecia flutuar até ele, sem fazer um som. De repente, o corpo na mesa começou a se mover, seus dedos se contorcendo. Com um grito gutural e inumano, o cadáver ergueu a cabeça, seus olhos vazios encontrando os de Mendes. O terror tomou conta dele, e antes que pudesse reagir, a figura encapuzada desapareceu, assim como o movimento do cadáver. A sala ficou em silêncio mortal. Tremendo, Dr. Mendes tentou racionalizar o que havia acabado de acontecer, mas não havia uma explicação lógica. Ele sabia que estava envolvido em algo que ia além do mundo dos vivos e dos mortos, algo que tinha raízes na magia negra e nos segredos que não deveriam ser desvendados. Depois daquela noite, Dr. Mendes não foi mais o mesmo. A presença constante de algo maligno parecia segui-lo para onde quer que fosse. Ele se sentia observado, perseguido por uma força invisível que parecia estar apenas esperando o momento certo para atacar. A lista de nomes se tornava uma obsessão para ele. Passou horas tentando decifrar o significado dos símbolos, buscando ajuda em livros antigos e até mesmo entrando em contato com especialistas em ocultismo. Tudo o que descobriu o levou a uma única conclusão: que ele estava sendo caçado por uma força sombria, algo que queria acabar com todos os nomes na lista, incluindo o seu. Certa noite, enquanto estava em casa, recebeu um telefonema. A voz no outro lado era fria e sem emoção. Você está na lista. Não há como escapar. Em seguida, a linha caiu. Dr. Mendes sabia que não havia mais como voltar atrás. Estava envolvido em algo muito maior do que ele, algo que exigiria mais do que apenas seu conhecimento médico. Ele voltou ao necrotério na manhã seguinte, determinado a descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Decidiu que precisava realizar um último exame no corpo, um que talvez revelasse o que estava realmente acontecendo. No entanto, ao chegar, encontrou o necrotério em completo caos. O corpo havia desaparecido, deixando apenas um rastro de sangue e o cheiro de carne queimada. As câmeras de segurança mostraram uma interferência intensa, e o corpo parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. O terror tomou conta do Dr. Mendes. Ele sabia que estava próximo do fim de algo terrível e desconhecido. E no fundo, temia que ele fosse o próximo. O necrotério do Hospital Central era um lugar que poucos conheciam em detalhes, e aqueles que o faziam preferiam não falar sobre o assunto. Era um edifício anexo ao hospital, longe das áreas movimentadas, e sua entrada era sempre evitada pelos pacientes e funcionários. A grande porta de metal, com sua pintura desbotada e a maçaneta gelada ao toque, parecia um portal para um mundo esquecido pelo tempo.
Naquela noite, Felipe era o único médico legista de plantão. Ele havia começado a trabalhar no necrotério há pouco tempo, um recém-formado que se aventurava em uma área que muitos evitavam. Era jovem, cheio de energia e determinado a fazer seu trabalho com a precisão e o profissionalismo que havia aprendido na faculdade. Mas, naquela noite, ele estava prestes a descobrir que o que aprendemos nos livros nem sempre é suficiente. O relógio na parede marcava 2 da manhã quando a primeira chamada chegou. Um corpo havia sido encontrado em circunstâncias suspeitas e precisaria passar por uma autópsia imediata. Felipe preparou a sala de procedimentos com a calma que lhe era peculiar, verificando se todas as ferramentas estavam prontas e se os relatórios estavam em ordem. O som da porta se abrindo ecoou pelo corredor vazio, e ele sabia que o corpo havia chegado. A maca foi empurrada para dentro da sala, conduzida por 2 assistentes. Eles pareciam tensos, mais do que o normal. Felipe sentiu um arrepio quando os olhares dos assistentes se cruzaram com o dele, como se tentassem avisá-lo de algo que não podiam dizer em voz alta. Quando o saco mortuário foi aberto, Felipe encontrou um homem de meia idade, com expressão tranquila, quase como se estivesse dormindo. Não havia sinais óbvios de trauma, apenas algumas manchas escuras na pele e os lábios azulados, sinais típicos de falta de oxigênio. Mas algo estava errado, e Felipe não conseguia identificar exatamente o que era. O ambiente parecia mais frio, e um leve odor de putrefação, que não deveria estar presente tão cedo, pairava no ar. Enquanto se preparava para a autópsia, Felipe notou que a ficha do corpo estava incompleta. O nome do falecido, Ricardo, estava lá, mas faltavam informações essenciais, como a causa da morte presumida. Era incomum que um corpo chegasse sem um relatório detalhado, mas, em uma noite agitada, lapsos como esse não eram impossíveis. Ele decidiu começar o procedimento enquanto aguardava mais detalhes. Com a mão firme, fez a primeira incisão, expondo os tecidos internos do cadáver. Mas, à medida que abria o corpo, algo incomum começou a acontecer. O odor que já era forte se intensificou, transformando-se em um fedor nauseante, e um líquido escuro, quase preto, começou a escorrer das veias cortadas. Felipe recuou, surpreso. Nunca havia visto nada assim. O líquido não tinha a viscosidade do sangue e exalava um cheiro que não se assemelhava a nada que ele já havia experimentado antes. Por um momento, ele ficou imóvel, observando aquele fluido inchar e se espalhar pela mesa de autópsia, antes de escorrer lentamente para o chão, onde começou a se acumular em uma poça negra e fétida. De repente, as luzes da sala piscarem, projetando sombras longas e distorcidas nas paredes. Felipe sentiu o ar se tornar ainda mais pesado, como se algo invisível estivesse sugando o calor do ambiente. Ele tentou manter a calma, respirando fundo, mas seu coração estava acelerado. Cada som parecia amplificado, o zumbido das lâmpadas, o gotejar do líquido negro, até o som de sua própria respiração parecia mais alto. Então, ele ouviu um som que fez seu sangue gelar. Vinha de dentro do corpo. Algo estava se movendo. Felipe congelou, seus olhos fixos no cadáver. O som era um borbulhar baixo, como se algo estivesse se mexendo dentro do homem morto. Ele hesitou antes de se aproximar novamente, os olhos focados na cavidade torácica aberta. O líquido negro continuava a escorrer lentamente, mas agora parecia se agitar de maneira sutil, como se houvesse vida ali. Com uma mão trêmula, ele usou uma pinça para tentar explorar o que estava causando aquele movimento. À medida que se aproximava, o barulho se intensificava, e de repente, algo emergiu das profundezas do corpo. Era pequeno, talvez do tamanho de uma moeda, e parecia ser feito de carne e osso, mas tinha um aspecto quase alienígena, uma forma retorcida e pulsante que se contorcia sob a luz fria da sala de autópsia. Felipe sentiu uma náusea profunda enquanto observava a coisa se contorcer e, antes que pudesse reagir, ela se moveu. De um salto, a criatura se lançou da cavidade do corpo para a mesa, e depois para o chão, deslizando como um verme. Felipe recuou rapidamente, derrubando uma bandeja de instrumentos no processo. O barulho metálico ecoou pelo necrotério, mas ele estava completamente focado na coisa que agora se movia em direção à sombra debaixo da mesa.
Antes que pudesse decidir o que fazer, o interfone ao lado da porta tocou, fazendo Felipe pular. Ele atendeu com pressa, ainda com os olhos fixos no chão. Sim. Doutor Felipe, aqui é da recepção. Um oficial está aqui para entregar alguns documentos adicionais sobre o caso Ricardo. Ele disse que são urgentes. Felipe demorou um segundo para responder, sua mente ainda tentando processar o que havia acabado de acontecer. Pode mandar ele descer, por favor, ele respondeu finalmente, sua voz falhando um pouco. Ele precisava de mais informações, qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Ele desligou o interfone e pegou um bisturi, sua mão ainda tremendo. De alguma forma, o instrumento afiado lhe dava uma falsa sensação de segurança. Lentamente, aproximou-se da mesa de autópsia, tentando olhar para debaixo dela sem se aproximar demais. Mas a coisa não estava mais lá. O espaço estava vazio, sem sinais de que algo havia estado ali. O líquido negro havia secado rapidamente, deixando apenas uma mancha pegajosa no chão. Felipe sentiu uma onda de pavor percorrer seu corpo. O que quer que fosse aquela criatura, agora estava solta pelo necrotério. Poucos minutos depois, o som de passos ecoou pelo corredor, seguido por uma batida suave na porta. Felipe abriu, encontrando um policial parado ali, segurando uma pasta de documentos. O oficial parecia desconfortável, quase ansioso. "O senhor é o Dr. Felipe?" perguntou, sem fazer contato visual. "Sim, sou eu." "Você tem os documentos sobre o caso Ricardo?" Felipe respondeu, tentando esconder o nervosismo na voz. "Sim, aqui estão." O policial entregou a pasta e hesitou antes de continuar. "Tem algo estranho neste caso, doutor. Eu não sei como explicar, mas o que quer que tenha acontecido com esse cara, não é normal." Felipe sentiu um arrepio. "O que você quer dizer?" "Eu não deveria estar falando sobre isso, mas alguns colegas que estavam na cena disseram que havia algo de errado com o corpo. Eles sentiram um cheiro horrível, e um dos médicos disse que viu movimentos, como se algo estivesse rastejando por debaixo da pele." Felipe respirou fundo. "Movimentos? Algo rastejando?" "Sim. E não foram apenas eles. As testemunhas que encontraram o corpo disseram a mesma coisa. O homem parecia estar morto, mas havia algo dentro dele, algo vivo." Eles ficaram aterrorizados. O silêncio se instalou entre os dois. O policial parecia querer sair o mais rápido possível, e Felipe não o culpava. "Bem, eu preciso voltar ao meu posto", o oficial disse finalmente, olhando para o relógio no pulso. "Tenha cuidado, doutor. Há algo neste caso que não podemos explicar, mas, por favor, tenha cuidado." Felipe assentiu, sem palavras, enquanto observava o policial se afastar pelo corredor. Ele fechou a porta e voltou para a sala de autópsia, onde colocou a pasta sobre a mesa. Suas mãos estavam suadas, e ele hesitava em abrir os documentos. Algo dentro dele lhe dizia que talvez fosse melhor não saber, mas sua curiosidade profissional o forçava a seguir em frente. Ele abriu a pasta e começou a folhear os papéis. A primeira coisa que chamou sua atenção foi o laudo preliminar feito por outro médico legista. A causa da morte ainda era indeterminada, mas o relatório destacava as estranhas marcas no corpo de Ricardo, pequenas perfurações que pareciam feitas por algo afiado e irregular, distribuídas em padrões incomuns ao longo do torso e membros. Mas o que realmente fez o coração de Felipe parar foi a última página. Era uma anotação feita à mão, escrita apressadamente. As palavras pareciam ter sido rabiscadas com pressa, e estavam parcialmente legíveis, mas o que ele conseguiu ler foi suficiente para aterrorizá-lo. Inserção de parasita é suspeita de entidade e extremo cuidado. As palavras "a inserção de parasita" ecoaram na mente de Felipe, trazendo uma sensação de repulsa e pavor. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se algo estivesse rastejando sob sua própria pele. Seu estômago revirou ao pensar na pequena criatura que havia escapado da cavidade torácica de Ricardo. Agora, a ideia de que poderia haver mais daquelas coisas no corpo, ou pior,
que talvez estivesse se movendo livremente pelo necrotério, era insuportável. Felipe se forçou a olhar para o cadáver novamente. Ricardo jazia na mesa de autópsia, com o peito ainda aberto, expondo as entranhas. O líquido negro havia secado, deixando manchas oleosas que brilhavam à luz fria da sala. Com um bisturi em mãos, Felipe começou a inspecionar o interior do corpo com mais cuidado, procurando por qualquer sinal de movimento, por qualquer coisa que pudesse indicar a presença de mais parasitas. A escuridão do líquido impregnava os órgãos, dificultando a visibilidade. Ele fez pequenas incisões nos pulmões, no fígado e no estômago, mas não encontrou nada fora do comum, além do mesmo líquido viscoso que parecia se infiltrar em tudo. O cheiro era quase insuportável, uma mistura de decomposição e algo químico, ácido, que queimava suas narinas. Finalmente, ele resolveu abrir o crânio. Com movimentos precisos, separou o couro cabeludo e, em seguida, retirou a calota craniana, expondo o cérebro. Foi então que ele viu. Lá, entre os tecidos cinzentos, havia uma pequena bolsa, do tamanho de uma uva, pulsando levemente. Era translúcida, quase imperceptível, mas definitivamente viva. Parecia estar conectada ao cérebro por uma série de pequenos filamentos. Felipe mal conseguia acreditar no que via. Sua mão tremeu enquanto ele segurava a pinça, se aproximando da bolsa para removê-la. Quando a tocou, a coisa pulsou violentamente, quase como se estivesse se defendendo. Com um puxão firme, ele conseguiu destacá-la do cérebro, e o que viu em seguida fez seu coração acelerar. Dentro da bolsa, havia uma pequena criatura, semelhante àquela que escapara antes, mas menor, menos desenvolvida. Ela se retorcia, movendo-se dentro da membrana que a protegia, como um inseto preso em um casulo. Felipe sabia que não podia deixar aquela coisa viva. Com um gesto rápido, esmagou a bolsa com a pinça, liberando um líquido esverdeado que se misturou com o sangue e tecido cerebral. No entanto, antes que pudesse sequer respirar aliviado, o necrotério foi tomado por uma onda de frio intenso. O ar ao redor dele pareceu se comprimir, e um som estridente preencheu a sala, como o rangido de metal sendo dobrado sob pressão extrema. Felipe olhou ao redor, mas não viu nada além das sombras projetadas pelas lâmpadas oscilantes. Então, ouviu um sussurro. Não era uma voz clara, mas um murmúrio indistinto, algo que parecia vir de dentro das paredes, como um coro de almas condenadas. Ele sabia que estava sozinho, mas a sensação de ser observado era inescapável. O frio aumentava, e as luzes começaram a piscar violentamente. O terror o paralisou, mas ele sabia que tinha que sair dali. Recuou lentamente, mantendo os olhos fixos no cadáver de Ricardo, como se a qualquer momento algo mais pudesse emergir de seu corpo. Quando finalmente alcançou a porta, ele abriu com um puxão brusco, quase caindo no corredor ao sair. Felipe respirou fundo, tentando se recompor, mas sabia que não poderia ficar ali. Felipe não podia simplesmente ignorar o que havia encontrado. A presença do parasita, a reação estranha do necrotério, e o aviso do policial indicavam que havia muito mais acontecendo do que ele poderia compreender. Precisava de respostas, e sabia que não as encontraria em nenhum manual médico. Deixando o necrotério para trás, ele se dirigiu ao escritório onde os registros do hospital eram mantidos. Precisava investigar mais a fundo quem era Ricardo, de onde ele viera e, principalmente, o que havia acontecido com ele antes de sua morte. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos do hospital, sentia que as sombras pareciam se estender mais do que deveriam, como se algo ou alguém o estivesse seguindo. Ao chegar ao arquivo, Felipe começou a vasculhar os registros médicos de Ricardo. O que encontrou foi um tanto incomum. Ricardo era um homem saudável, sem histórico de doenças graves ou problemas psicológicos. No entanto, 3 meses antes de sua morte, ele começou a apresentar sintomas estranhos, dores de cabeça severas, insônia e uma sensação constante de estar sendo observado. O médico que o tratava acreditava que ele estava sofrendo de algum tipo de distúrbio neurológico e prescreveu uma bateria de exames, mas os resultados sempre voltavam normais. Nas semanas que se seguiram,
Ricardo começou a relatar experiências ainda mais perturbadoras. Ele dizia que ouvia vozes em sua cabeça, sussurros que o atormentavam dia e noite. Relatava também a sensação de algo se movendo dentro de seu corpo, algo que ele não podia ver, mas que sabia estar ali. A última consulta de Ricardo foi marcada por um surto de pânico, no qual ele tentou arrancar sua própria pele, dizendo que precisava atirar o que estava dentro dele. Depois disso, ele desapareceu por alguns dias, sendo encontrado morto em um motel de beira de estrada. Os detalhes sobre sua morte eram escassos, mas o laudo preliminar mencionava que ele havia sido encontrado com marcas de perfurações pelo corpo, como se tivesse sido atacado por uma criatura desconhecida. No entanto, o relatório oficial listava a causa da morte como a indeterminada, e o caso foi rapidamente encerrado. Felipe sentiu um calafrio enquanto lia os detalhes finais do relatório. Não havia dúvidas de que algo estava muito errado com aquele corpo. Mas agora, a pergunta era, o que ele faria com essa informação? O necrotério estava claramente sendo afetado por algo além do entendimento humano, algo ligado diretamente a Ricardo e ao parasita dentro dele. Com as informações recém-descobertas, Felipe sabia que precisava retornar ao necrotério. Ele não podia simplesmente deixar aquele corpo lá sem fazer nada, mas a ideia de enfrentar o que quer que fosse aquela coisa o deixava apavorado. Ainda assim, sua curiosidade e senso de dever como médico legista o empurravam de volta para o lugar que agora parecia mais uma armadilha do que um local de trabalho. O caminho de volta ao necrotério parecia mais longo do que o normal. Cada passo ecoava pelos corredores vazios, e as luzes fluorescentes acima dele pareciam piscarem mais do que antes. Felipe tentava afastar os pensamentos de que algo estava errado, mas a tensão em seus músculos e a sensação constante de ser observado eram difíceis de ignorar. Quando finalmente chegou à porta de metal, hesitou por um momento antes de entrar. Respirou fundo, tentando reunir coragem, e empurrou a porta. O necrotério estava exatamente como ele havia deixado, frio, silencioso, e com um ar pesado que parecia se agarrar à pele. A única diferença era que agora o silêncio parecia mais ameaçador, como se algo estivesse esperando por ele. Felipe se aproximou do corpo de Ricardo, que ainda estava aberto na mesa de autópsia. A criatura que ele havia esmagado não estava mais lá, mas a mancha esverdeada no chão era uma lembrança horrível de que aquilo havia sido real. Com as ferramentas em mãos, ele decidiu continuar a autópsia, determinado a descobrir o que mais poderia estar escondido dentro daquele cadáver. Mas, ao tocar o corpo novamente, algo mudou. As luzes piscaram violentamente, e um som agudo, como um grito de dor, preencheu o necrotério. Felipe recuou, derrubando os instrumentos no chão, e sentiu o ar ao seu redor se tornar gélido. Foi então que ele percebeu, o corpo de Ricardo estava se movendo. Lentamente, os braços e pernas começaram a se contrair, como se o cadáver estivesse tentando levantar. Felipe ficou paralisado de terror, seus olhos arregalados enquanto observava o impossível acontecer diante dele. O cadáver de Ricardo se levantou da mesa de autópsia, seus olhos mortos fixos em Felipe, que mal conseguia respirar. O cheiro de decomposição era insuportável, e o som das juntas rígidas se movendo era grotesco. Sem pensar, Felipe correu para a porta, mas ao tentar abri-la, descobriu que estava trancada. O terror o consumiu quando olhou para trás e viu que o cadáver estava agora de pé, os braços estendidos em sua direção, o rosto retorcido em uma expressão de agonia. Sem outra opção, ele começou a golpear a porta com os punhos, desesperado para sair. Foi então que conseguiu abrir a porta. Felipe saiu correndo, e no dia seguinte pediu as contas daquele lugar. Não conseguiria nunca mais colocar os pés ali. Pessoal, se estiverem gostando da história, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vem por aí muitas outras histórias arrepiantes e que vai valer muito a pena ouvir. Fiquem ligados. Vídeo novo todo dia.